Vamos aqui com o capítulo de Mateus, capítulo 26 de Mateus, no Velho Testamento, porque não morreu Jesus ainda e o Novo Testamento acontece quando ele morre. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizeis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para seus discípulos, achou-os adormecidos e disse: Pedro, então, nem uma hora você pôde velar comigo? Vigiai, orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça a sua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecido, porque seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora, repousai. Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegada o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enfiada pelos príncipes dos sacerdotes e pelo ancião do povo, e pelos presbíteros. Eles esconderam isso de você, mas eu estou falando. Não estou falando mal do presbítero da igreja não, meu amado. Não é isso que eu quero dizer, não. Não é mal do fulano, Francisco, Pedro, Alberto, que é presbítero, não. Estou falando que aqui na palavra de Deus da Bíblia, que eles falam que é a palavra de Deus, eles transformaram tudo, camuflaram para poder dar sentido ao que eles pregam, entendeu? Quem? Os que tomaram o reino de Deus à força. Os homens violentos, que Jesus fala e que estão dominando até hoje. Porque não houve um terremoto, não houve, como diz a história dos dinossauros, né, que eu também nem creio, mas não houve um meteoro que caiu e matou todos eles. Eles estão tudo aí dominando do mesmo jeito. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas. Já foi, né? Não. Um dos 12, com ele grande multidão, com espada, varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar, esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Judas, disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, aqui vieste. Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus disse: mete no seu lugar tua espada, porque todos os que lançaram mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saiastes, como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Onde os escribas e os presbíteros estavam reunidos.
E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. E entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E então achavam, apesar de se apresentarem, muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram duas, e disseram: Este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não responde coisa alguma ao que este depõe contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo, o sumo sacerdote disse-lhe: Conjura-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou seus vestidos, dizendo: Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis aqui, bem ouvistes, agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles, respondendo, disseram: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo. Quem é que te bateu? E ficaram caçoando de Jesus. E o restante aqui fala justamente a questão histórica, você entende? Do que foi a morte de Cristo. Então, aí depois tem a ressurreição de Jesus e tudo mais. Eu não vou ler mais, porque você já conhece bem essa história que aconteceu depois. E creio que o mais importante que nós tínhamos de oculto até aqui foi lido e foi trazido à luz da verdade, sem medo de sofrer as consequências. Porque se eu não falar nos telhados, e nesse telhado da internet, o que em oculto o Senhor tem falado no meu coração, eu vou estar cavando a minha sepultura. Então eu prefiro, por amor a você que eu não conheço, eu prefiro, por amor a você do bem que vê meu rosto, por amor também a você do mal, homem de Belial, que também conhece meu rosto, que poderia me pegar hoje se quisesse, mas por amor a você, eu tenho colocado essas verdades, que estão explícitas na palavra de Deus, na Escritura, mas que, na verdade, homens violentos que se apoderaram do reino de Deus, o mundo gospel mundial, e que camuflaram e contaminaram as mentes de todo mundo, colocaram oculto nessa palavra essas coisas que eu vi trazendo à luz da verdade. Eu pretendo ler Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos e todos os demais livros que compõem o Novo Testamento. Peço a vocês que compreendem a causa, para que orem pela minha vida, para que eu possa dar cabo de gravar até a última palavra de Apocalipse. Eu peço mesmo a você, continue orando pela minha vida. A briga não é contra as pessoas de fora, é contra os que se dizem de dentro, mas não são. Porque Jesus, o tempo todo, os apóstolos, o tempo todo, não combateram um exército de fora, combateram um exército que se dizia de dentro, combateram os religiosos. E são os religiosos que prenderam, mataram Estevão, Paulo, Pedro e os demais, e que mataram também Jesus. Isso é incontestável. E são os religiosos que podem também matar o irmão Rubens. Eu agradeço e muito a oportunidade. Em nome de Jesus, eu vou voltar com vídeos de Marcos, depois Lucas, depois João, Atos, e vamos em frente, enquanto o Senhor me quiser com vida e me permitir que tenha vida aqui na terra. Amém.